Os maçons ou os iniciados são de fato livres? Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, eu selecionei um comentário que estava lá no canal e eu achei muito interessante para abordar aqui em um vídeo, tá bom? Mensageiro da Luz. Olá Gabriel Wendel, algo me intrigou há alguns meses atrás. Se a maçonaria requer membros livres e de bons costumes, por que é preciso seguir um rito ou uma doutrina, tornando assim presos a essa doutrina? O que se entende é que nunca haverá liberdade, seres livres, já que tudo é preciso seguir uma ordem. Então, esse lema de homens livres e bons costumes se torna utópico. Queria uma opinião sua sobre isso, se possível, grande abraço. Eu selecionei esse comentário porque eu achei ele muito interessante, que dá pra gente abordar bastante aspectos, tá pessoal? Primeiro a gente vai lidar com justamente a tradição maçônica sobre essa frase que ele citou, homens livres e de bons costumes. Bom, eu acredito que essa frase está ligada ao indicado à ordem. O que significa, pessoal, que se alguma coisa, alguma empresa, uma religião ou uma pessoa, qualquer motivo que impeça essa pessoa de seguir os princípios maçônicos, de executar os trabalhos maçônicos, essa pessoa não é livre, visto que ela não poderá executar as tarefas da ordem, os trabalhos da ordem e seguir os princípios da ordem. Sendo assim, nesse sentido que eu acredito que é homens livres, ou seja, essa pessoa é totalmente livre na perspectiva do mundo profano de executar os trabalhos da ordem, de seguir os princípios da ordem. Mas notem, pessoal, que na frase homens livres de bom costume, ou seja, não necessariamente só importa homens livres. É necessário o candidato já ter bons costumes, ou seja, já ter uma certa moral. E isso será verificado na sindicância do candidato convidado a participar da ordem, tá bom, pessoal? Então, esse é um aspecto interessantíssimo. Homens livres, eu acredito nesse sentido, que nada o impeça de seguir os princípios da ordem, de seguir os trabalhos da ordem. E homens de bons costumes, isso é muito interessante, que às vezes em alguns canais ou conversas com pessoas, eu noto que a pessoa fala que as ordens são totalmente abertas, que aceita qualquer tipo de pessoa de qualquer maneira. E isso não é uma verdade. As ordens de iniciações, elas selecionam pessoas. Algumas, é claro, são mais criteriosas, outras não. Mas, a princípio, pessoal, todas as ordens já buscam pessoas já predispostas a seguir os princípios da ordem. Tá? Então não tem essa de aceitar as pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira. A pessoa sim já precisa demonstrar esses princípios. E é muito interessante isso porque a gente já joga naquele contexto do ensinamento secreto. Por que os ensinamentos são secretos? Já abordei isso num vídeo, é importantíssimo que vocês assistem esse vídeo. Então tudo isso, pessoal, é um cuidado, a pessoa já deve ter um bom costume, já deve principalmente já ter aflorado esses princípios, e o que a ordem vai fazer é só lapidar. Essa pessoa só vai lapidar o que ela já tem no seu interior, tá bom, pessoal? Mas nada impede de qualquer pessoa de fato entrar para a ordem. Mas isso é necessário que essa pessoa já se predispõe aos princípios da ordem, aos trabalhos que a ordem vai executar, tá? E nesse sentido, eu lembro de um relato que falam que ocorreu com Platão, que levavam filhos para Platão tornar essas pessoas sábias. E Platão falava que ele não fazia o trabalho da mãe, que era uma parteira. E não tinha como
tirar uma pessoa para virar sábio. O que Platão fazia era apenas orientar essa pessoa que já estava predisposta a ser um filósofo, a ser um pensador. Nesse sentido, a gente pode pegar essa alegoria e também levar para as ordens. A pessoa já precisa ser livre e de bons costumes nesse sentido. Mas no comentário do Mensageiro da Luz, ele levou essa frase para um outro aspecto, que é um aspecto também que eu acho muito interessante. Que se a pessoa segue um rito, segue um princípio, uma doutrina, então esse iniciado, o maçom, ele na verdade não é um livre, ele não é um homem livre nesse sentido. Então vamos lá, pessoal. Em todas as ordens, pelo menos a que eu conheço, sempre tem essa frase: você é um buscador, um eterno buscador, nunca toma ao pé da letra os ensinamentos da ordem, você é totalmente livre para aceitar ou não, principalmente quem é membro da filosofia da Rosa Cruz. Quando você faz os estudos da ordem, sempre tem essa orientação que essa é uma visão da ordem, é um objeto de estudo da ordem que você, de forma alguma, é obrigado a aceitar. Então, tendo visto isso, na maçonaria também é a mesma coisa. Você vai estudar diversos tipos de assunto e não significa que você deve tomar aquilo como verdades absolutas. Agora, a gente precisa definir aqui o que seria um rito ou um ritual. E para isso, pessoal, eu já recomendei esse livro aqui, de Ritos de Passagem, Claudinei Pietro, que é uma citação muito interessante que tem da Débora Lippe. Os rituais, tradições, costumes são uma necessidade humana básica. Ritualizamos acontecimentos como um meio de enchê-los. Quanto mais difícil e confuso for o evento, maior é a necessidade para um ritual. Bom, pessoal, o que seria um ritual para as escolas de mistérios? Os egípcios antigos já descobriram que, fazendo a forma dramática dos seus ensinamentos, facilitavam a assimilação dos seus membros, dos iniciados, os princípios que estavam sendo executados, demonstrados ali no ritual. É óbvio, pessoal, que nas escolas de mistérios os rituais assumem diversos níveis de vibrações, que isso será objeto de estudo para quem é membro da ordem. Mas principalmente as cerimônias, os rituais de iniciações são uma dramaturgia, são uma alegoria visual para a pessoa verificar os princípios sendo aplicados dentro do templo de cada organização. Então, por isso que a pessoa segue um ritual, faz esse ritual. Então, tem diversos tipos de rituais dentro das organizações. Tem os rituais que a gente diz, tipo calendário, são rituais de solstícios, de rituais de fim de ano, rituais comemorando ou homenageando um pensador, como por exemplo o ritual pitagórico que tem na filosofia da Rosa Cruz. Então várias organizações têm esses rituais isolados que já estão pré-estabelecido de acordo com o calendário, ok? E tem os rituais, pessoal, de iniciações, e que temos aqui, por exemplo, na filosofia, na tradição Wicca, como os rituais de passagem. Os rituais de iniciações são os rituais que marcam a vida iniciática do candidato. Então ele vai passar pelo primeiro grau, faz um determinado ritual de iniciação do primeiro grau, e assim sucessivamente até o último grau, de acordo com o rito que está sendo executado, que o candidato está caminhando. E aí a gente vai para o rito. Na filosofia, por exemplo, dos Rosacruzes da Amorque, é apenas um rito que vai do primeiro ao 12º grau. Então é bem linear, é bem tranquila essa caminhada e bem lógica. Mas já na tradição maçônica são vários ritos interligados e interdependentes, ou seja, a pessoa como base segue o aprendiz, companheiro e mestre. A partir daí, vários tipos de lojas, organizações que vão oferecendo os graus de acordo com os ensinamentos que esse maçom está querendo buscar e tem mais afinidade. Os rituais, os ritos são a organização, são os métodos de passar os ensinamentos para os seus iniciados. Se não tiver uma certa organização, se não tiver uma certa lógica nisso,
a ordem simplesmente vira uma bagunça. É evidente que a forma do ritual, que é executado sempre da mesma forma, sempre no mesmo dia, em alguns casos, e sempre no mesmo horário, fazendo gestos, palavras, esse tipo de coisa, e até mesmo a forma de se vestir no ritual, todas essas coisas, pessoal, têm uma certa lógica, têm um certo princípio que é revelado somente aos iniciados. E não significa que eles não são livres por causa disso. Os ritos e rituais são a forma de organizar e de conduzir uma liturgia, os princípios da ordem maçônica. Agora, é claro que todas as ordens têm os seus princípios e este sim deve ser seguido por seus membros, tá? E agora o que te evidencia, tá? Essa pessoa é obrigada a seguir os princípios da ordem? Efetivamente sim, tá? E ela é livre, deixa de ser? Não, desde o momento que ela tem a escolha de não pertencer à ordem, se a ordem tem um certo princípio, exige um certo comportamento da pessoa para pertencer à ordem, a pessoa ou o candidato que entra para essa organização, ela já sabe desses princípios, ela já sabe da conduta do membro para qual ordem. Então eu não vejo sentido a pessoa não considerar-se como livre se ela escolheu pertencer à ordem que estipula certos princípios, que estipula certos procedimentos, certas condutas. Até porque, pessoal, se uma organização, seja ela iniciática, governamental, empresarial e até no ambiente familiar, se não tiver um código de ética, um código mínimo de conduta, vira uma bagunça. Imagine qualquer forma de qualquer pessoa fazer de qualquer maneira. Então precisa existir sim uma organização e uma certa lógica. A pessoa já é livre desde o momento que escolheu pertencer a uma organização, pertencer a uma empresa, pertencer também a uma religião. Então ela já se predispõe a seguir esses princípios, essa doutrina que a organização se propõe. Fora isso, pessoal, entrando mais nesse sentido de entender como funciona os ritos e iniciações, principalmente dentro da tradição maçônica, tem um livro aqui muito simples do Sérgio Pereira Couto, que é Maçonaria para Não Iniciados. É claro, pessoal, que esse livro aqui ele não é objeto de estudo da ordem maçônica. Isso daqui, o Sérgio ele é um jornalista, um escritor, tem diversos livros falando de ordem, sociedades secretas. Esse livro aqui eu recomendo para pessoas que não pertencem à ordem, quer conhecer um pouco como funciona, diferenciação do que seria um rito, do que seriam os rituais, os graus, as lojas simbólicas da perfeição, todos esses tipos de coisa você vai compreender aqui na perspectiva da razão, entender pelo menos a lógica, como funciona a organização. É evidente que os impactos iniciáticos, isso só serão revelados de fato aos membros. Mas aqueles que não são membros, têm curiosidade, tem diversos vídeos, diversos livros disponíveis aí para o público para conferir, para entender mais ou menos como funciona a organização em si. E para a citação desse livro, eu tenho o seguinte: os maçons entendem os ritos como mais do que um simples procedimento. São um conjunto de regras pelas quais se praticam não só as cerimônias, como também os sinais, toques, palavras de passe e demais instruções secretas que ajudam na condução e identificação dos membros. Ou seja, essa primeira frase é importantíssima para a gente. Como eu falei, os ritos ou os rituais que são conduzidos dentro dos ritos tem uma certa lógica, tem uma certa condução. Entretanto, o impacto desses rituais para os iniciados, para quem está envolvido ali no trabalho, é muito maior do que isso. O que eu falo aqui somente em aspecto genérico e amplo. E sobre essas questões de moral, do que levaria os maçons seguir esses princípios, pessoal, eu abordei esse tema no vídeo O Olho que Tudo Vê. Então eu utilizo esse símbolo para falar um pouco, para saciar a curiosidade de muitos que pesquisam sobre esse símbolo, mas também aproveito o vídeo para falar um pouco sobre isso. Então deem uma olhada nesse vídeo, que eu acredito que ele é muito importante
vou falar um pouco também sobre Platão, da alegoria, do anel de Gigi, pegar um pouco sobre moral e ética. Então é interessante você assistir esse vídeo também, tá? É muito interessante que na tradição telêmica, a lei de Telema é o seguinte: faça o que tu queres e há de ser todo da lei. É interessante porque precisa de uma maturidade muito grande para uma pessoa seguir esse tipo de coisa. Fazer o que você quer, você é a lei. Significa que fazer o que você quer não tem consequência? Evidentemente que não, pessoal. Quem criou a filosofia, que foi Aleister Crowley, foi um grande pensador, um grande ocultista, e todas as pessoas de tamanha grandeza são capazes de sintetizar uma filosofia em frases. Você vê diversas frases, por exemplo, Sócrates, só sei que nada sei. Muitas pessoas pegam essas frases e disturpam ela ou não compreendem a magnitude de informação, magnitude de reflexão que uma pequena frase esse sábio conseguiu sintetizar tantos conhecimentos ali. Não significa que você pode fazer o que quiser e não ter consequência, até porque isso feriria um dos princípios que todas as ordens praticamente seguem, que é o princípio da causa e efeito. Você esperando fazer algo não significa que não vai ter algo em troca. Toda ação gera uma reação, toda semente gera o fruto correspondente à semente. Mas isso é porque as pessoas esquecem de terminar de ler a seguinte frase: faça o que tu queres, há de ser todo da lei, o amor é a lei. Amor sobre vontade. O que seria a vontade? A vontade seria esse egoísmo. Seria você querer fazer as coisas por conta própria, por vontade própria. E o amor, ele está sobre a vontade. Então, não irei entrar nesse aspecto da filosofia telêmica. Acho uma filosofia incrivelmente avançada. Precisa realmente de uma pessoa que está muito madura para abordar esse tipo de tema. Só usei aqui essa citação como exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem no comentário sua contribuição. Não deixe, pessoal, de curtir o vídeo, tá bom? E de compartilhar nas suas redes sociais. Precisando de mais inscritos, de mais envolvimento aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!